Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Só estamos realizando essa sessão graças ao presidente Davi Alcolumbre e ao senhor, né, que se prontificou a estar aqui para abrir a sessão. É a data 29 de agosto, é uma data que é muito especial para os cearenses e tem muitos agora que estão nos ouvindo. Quero não apenas cumprimentar meus conterrâneos do Ceará, mas também a todas as brasileiras, brasileiros que estão nos ouvindo, nos assistindo pelo trabalho da equipe da TV Senado. Hoje, por que 29 de agosto é um dia muito especial? Porque é um dia de um grande humanista, pacifista brasileiro, que nasceu no Ceará, mas passou a maior parte da sua vida no Rio de Janeiro, chamado Adolfo Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra de Menezes, né, um dos responsáveis, presidente, pela abolição da escravatura no Brasil, né? O doutor Bezerra era deputado-geral lá no Rio de Janeiro. Na época não existia o Brasil Império, não existia a capital aqui em Brasília, óbvio, e era no Rio de Janeiro. Ele, com o sonho de ser médico, mudou para o Rio de Janeiro e ali fez um trabalho de caridade, um trabalho de política com P maiúsculo, que foi de vanguarda, né? Já era, naquele momento, um grande ambientalista, né? E empreendedor também, levando ali desenvolvimento para o Rio de Janeiro, através de estradas de ferro, mas, ao mesmo tempo, com a preocupação ambiental, né, com relação, na época, das fábricas de fumo, preocupado com a saúde também. Ele, que ajudou ali naquele momento, era um grande abolicionista, né? O doutor Bezerra de Menezes, conhecido como médico dos pobres. Até o anel de formatura ele doou, não tinha mais o que dar, doou para uma mãezinha comprar remédio para os seus filhos. Eu tive a oportunidade de fazer o filme dele, de produzir o filme dele, doutor Bezerra de Menezes, que está de graça no YouTube aí, quem quiser assistir. Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito, com o ator Carlos Vereza, Caio Blá, um grande elenco, e que em 2008 foi ali a fresta que esses filmes transcendentais, espiritualistas, espíritas, avançaram no Brasil. Foi a partir desse filme, foi o primeiro do cinema recente que levou essa cultura de imortalidade da alma, porque ele também é considerado o Kardec brasileiro, né? Teve um grande trabalho na Federação Espírita. Mas, senhor presidente, eu hoje quero tratar aqui desse primeiro dia, na verdade, né, como o senhor bem colocou, foi o primeiro dia ontem, e começou em grande estilo, com 12 horas de sessão. Começou 9 horas da manhã, terminou 9 horas da noite, praticamente ininterrupta. E a gente fez ali a CPMI do roubo dos aposentados, dos velhinhos do Brasil. Foi o primeiro dia de oitivas, né? Tivemos na semana anterior a eleição da mesa, do colegiado que vai comandar a CPMI, seja o presidente, assim como o relator. Foi uma reviravolta conduzida pelos senadores de oposição, senadores independentes, onde nós conseguimos ali garantir que não vai haver blindagem nessa CPMI, porque o que estava se articulando com a base do governo Lula era de figurinhas carimbadas serem presidentes e relatores, inclusive figurinhas carimbadas que foram da CPMI, da CPI da pandemia, do dia 8 de janeiro, pessoas que sequer assinaram a CPMI e as CPIs e avançaram para blindar
para sabotar, boicotar as investigações. Então, nós conseguimos dar um presente para o Brasil, na semana passada, que foi colocar o senador Carlos Viana e o deputado, que tem feito um grande trabalho, ele que é um deputado do estado de Alagoas, né, o deputado que está hoje à frente dessa CPMI, fazendo o trabalho, que é o deputado do Partido União Brasil, né, que já eu passo aqui exatamente ao doutor Alfredo Gaspar, que foi do Ministério Público, diga-se de passagem, ele foi do Ministério Público e sabe fazer bem esse trabalho de oitiva. Ontem deu um show, começando essas oitivas, né, nós tivemos ali a defensora pública da União, doutora Patrícia, né, que eu vou relatar aqui um pouco do que ela trouxe para a gente, assim como, depois dessa reunião que foi aberta, teve uma reunião fechada por uma questão de prerrogativa de um policial federal, um delegado da Polícia Federal, doutor Bruno, que esteve até 9 horas da noite nessa sessão, e eu fiquei do começo ao fim, porque ali foi algo que extraiu muita coisa positiva para a investigação. Então, senhor presidente, antes é necessário que eu faça aqui uma análise preliminar sobre o sentido da existência desse mecanismo denominado Comissão Parlamentar de Inquérito. Muita gente acha que isso é pizza, mas não. Nós já tivemos CPIs que deram certo, como essa, eu tenho certeza que vai dar certo. Pode anotar. Essa tem tudo para fluir, porque se tem o interesse de investigar, e não de fazer palanque político, e não de fazer blindagem de autoridades. Claro que vão ter os percalços, mas nós vamos vencendo junto com a população que está assistindo, que está acompanhando, que está cobrando. Porque é crueldade, é covardia, é desumanidade o que fizeram com milhões de aposentados do Estado do Brasil. Eu quero cumprimentar o senador Paulo Paim, que logo desde o início assinou essa CPMI, embora que a maioria da base do governo não assinou, mas o senador Paulo Paim fez o seu trabalho, porque ficou indignado com as revelações que foram trazidas aqui, assim como eu. Né? Então, foi roubo de bilhões, dezenas de bilhões. Você pode deixar mensalão, petrolão na fichinha, como fichinha. O que aconteceu, e a gente está puxando agora, o novelo. Vai vir muita coisa, mas já começou a vir à tona, e nós vamos aqui, eu vou falar um pouco do que aconteceu. Mas o instrumento CPI é muito importante, a gente não pode perder a esperança, a fé, sabe por quê? Porque foi através de CPI que se descobriu o esquema do mensalão. Né? Nós tivemos CPIs importantíssimas aqui dos bingos, por exemplo, no passado, e muitas outras que deram resultados importantes para a nação. Tem que ser uma análise técnica, claro, sempre, sem espetacularização, mas essa CPMI já começou bem, já começou fazendo o que tem que ser feito. Eu quero dizer que, pelo regimento interno da Câmara e do Senado, são exigidas as assinaturas de 1/3 dos deputados federais e 1/3 dos senadores, para vocês saberem como é que se inicia uma CPI. Por que se exige apenas 1/3 dos parlamentares? Porque não só aqui, mas em todas as democracias sólidas do mundo, esse é um direito legítimo concedido às minorias, às oposições, para apurar possíveis fraudes e desvios cometidos pelo governo federal. Foi no mês de abril desse ano que veio à tona esse gravíssimo escândalo resultado da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com a CGU, que descobriu um esquema bilionário estimado inicialmente, a coisa isso na época, já ultrapassou dezenas de milhões, de bilhões, B de bola e de índio, mas inicialmente tinha sido ali constatado por volta de 6 bi de reais, afetando cerca de 4 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil. E por que essa CPMI só iniciou os trabalhos no dia de ontem,
dia 28 de agosto, praticamente ontem foi a primeira. Aliás, praticamente não, foi a primeira oitiva, né? 4 meses depois do escândalo vir à tona. Por que aconteceu? Porque o procedimento demora, a gente conseguiu colher as assinaturas rapidamente, né? Foi um requerimento, inclusive, da senadora Damares, junto com a deputada Coronel Fernanda, e ficou aqui na presidência esperando a leitura no Congresso Nacional, porque diferente de uma CPI do Senado, que é lido aqui na mesa do Senado Federal, essa precisa ser feita no Congresso, que reúne Câmara e Senado. E demorou que se marcassem a data da reunião do Congresso. Quando se marcou, foi lido e nós iniciamos ali as indicações. Então, o que todo o Brasil assistiu é que parlamentares governistas da base do governo Lula, com exceções como Paulo Paim, em sua grande maioria, não assinaram o pedido da CPMI e optaram pela procrastinação, jogar para frente, empurrar com a barriga essa investigação. Por que será? Já começa a ficar com o pé atrás. Tem medo de quê? Estava sendo preparado um forte esquema de blindagem com a indicação de um senador governista para assumir a presidência. Estava dando até entrevista já. Estava dando como certo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, parabenizou um senador aqui do Senado, indicado pela base governista, que seria o presidente. Parabenizou um outro deputado federal, que seria o relator, para blindar. O fato é que estava em curso uma repetição do fiasco que foi, né, na CPI da Covid, que virou um circo, né, transformada vergonhosamente no palanque eleitoreiro antecipado com o objetivo de desgastar o governo, fazendo palanque em cima de caixões, que aí mostra realmente o escárnio, né, de gente morta e ali se fazendo política. E eu falei, no primeiro dia dessa CPI, da vitória que foi da oposição de ter conseguido colocar senadores independentes e de oposição no comando. Principalmente ali no comando é de independentes, está muito claro pela condução equilibrada, né? Mas, felizmente, prevaleceu, senhor presidente, na véspera do dia da instalação da comissão, semana passada, o espírito patriótico da oposição que conseguiu, com muita competência, eleger o senador Carlos Viana, senador independente aqui na casa, como presidente, que, por sua vez, fez a escolha do deputado federal Alfredo Gaspar como relator. Tanto o presidente como o relator estão imbuídos do digno propósito de investigar a fundo esse rombo recorde do INSS, que tudo indica que vai superar o estrago causado pelo Petrolão, Mensalão, que, por sua vez, mostraram aí o que o Brasil viu e se enojou naquele momento de corrupção no Brasil. Só que dessa vez a situação é muito mais nociva, porque foram roubados bilhões de reais de aposentados e pensionistas, que a sua grande maioria sobrevivem recebendo apenas um salário mínimo de benefício. Ontem nós tivemos uma votação que mostra um pouco o espírito de blindagem, que às vezes vai querer aparecer. A gente sabe que daqui a pouco vão querer recorrer ao STF para sabotar, para boicotar oitivas importantes. A gente sabe. Mas a população também vai acompanhar, e eu peço que acompanhe, e que divulgue, e que compartilhe os trabalhos que estão acontecendo na comissão. Ontem teve uma discussão, uma votação que era para si, o deputado e senador falava 10 minutos, fazia questões em 10 minutos ou em 5. A base governista quis em 5. A turma do Lula. Nós queríamos 10. Quanto mais tempo para fazer perguntas, para esclarecer a verdade, melhor. E nós ganhamos por 1 voto. Nós ganhamos por 1 voto. Olha só como está apertado ali. Eu peço à população que continue orando, porque é uma guerra também espiritual. Um depoimento muito importante foi o da defensora pública Patrícia Betim Chaves, que participou ativamente do grupo de trabalho
institucional, com o objetivo de apurar as muitas reclamações de beneficiários denunciando a existência de um esquema de fraudes no INSS. As duas principais conclusões de seu depoimento dizem respeito a que esse problema de descontos irregulares associativos começou a ocorrer em 2019, mas explodiu a partir de 2023, no primeiro ano do governo Lula, de forma exponencial. Se você pegar os dados do TCU, mostra que não é de 2019. Por isso que nós achamos até um pouco estranho a fala. Mostra dados estatísticos que começou em 2016, né? Já tem casos disso. Mas a senhora Patrícia, uma pessoa com características técnicas competentes, não conseguiu nos explicar por que tal grupo de trabalho foi extinto justamente depois que o escândalo foi revelado publicamente. O grupo foi extinto do Ministério Público dela. Ela disse no primeiro momento ao deputado federal Marcel Van Hatten que não contestou. Quando eu perguntei de novo, ela disse que contestou, que acha que devia ficar. Ficou confuso esse depoimento. Claro que ela não tem qualquer responsabilidade, diga-se de passagem, com essa estranha decisão que certamente partiu da cúpula dessas entidades, né? Inclusive está a AGU lá dentro. A AGU que parece sequestrada completamente pelo governo Lula. Sim, porque está gastando $1 milhão na Argentina do nosso dinheiro, do meu dinheiro, do povo brasileiro, para caçar brasileiros lá. Eu nunca vi isso acontecer em governo nenhum. É o ódio. Gastar o dinheiro que é escasso, que o Brasil já está vendo desaforo com dinheiro, os preços subindo, as contas completamente, totalmente desequilibradas do país, porque é um governo gastador, irresponsável fiscalmente. Aí sabe o que é que fazem? Vão gastar dinheiro, $1 milhão, para caçar brasileiro lá na Argentina, do dia 8 de janeiro. E como não satisfeito isso, a AGU vai gastar $3,5 milhões essa semana. Sabe para quê? Para defender o ministro Alexandre de Moraes. Com o seu dinheiro, brasileiro e brasileiro. É o fim, é o cúmulo o que está acontecendo. Estão torrando, estão gastando para o regime, para segurar esse regime censurador e ditador da toga que existe no Brasil. Mas, senhor presidente, no tempo que me resta, eu quero dizer que o governo fez de tudo para dificultar e impedir esse importante depoimento que só aconteceu em sessão fechada, certo? E eu queria dizer que o ministro André Mendonça, porque foi pedido um habeas corpus na hora para o delegado não responder, e o ministro André Mendonça está de parabéns, porque deu uma decisão, fez uma decisão dizendo que ele tinha que responder, não sobre investigações futuras, mas sobre a passada, a já deflagrada. E aí essa oitiva com o delegado fluiu e foi fantástica a sessão, né? Então, eu não posso e não farei qualquer comentário sobre o conteúdo do depoimento, mas eu devo registrar o inadequado comportamento de alguns parlamentares governistas que, ao invés de buscarem a verdade, repetiram falas e falaciosas narrativas, muito mais do que isso, tentando intimidar o relator e o presidente, dizendo que iam fazer representação. Quem diz que vai fazer, não diz. Quem vai fazer, faz. Então, ali foi muito firme o posicionamento do senhor relator, doutor Alfredo Gaspar, assim como do presidente Carlos Viana. Então, senhor presidente, eu também acho que não agiu corretamente a Advocacia Geral do Senado com um parecer ontem à noite que, ao invés de concordar com a omissão, né, eu não entendi o parecer dela para que não se saiba onde esse tal desse careca do INSS, que roubou bilhões de reais dos brasileiros, que é uma parte central no esquema, onde ele circulou aqui dentro do Senado Federal. É um direito de transparência das pessoas saberem, né? Nós não vamos deixar barato, porque o Senado decretou um sigilo de 100 anos.
Isso sabota, isso boicota as investigações da CPMI e nós não aceitaremos isso. Então, senhor presidente, já lhe agradecendo a tolerância, mesmo ainda em seu primeiro dia, a CPI já demonstrou sua importância para suprir falhas evidentes das organizações de fiscalização do país. Muita gente já deveria estar presa há muito tempo. Você sabe quantas pessoas estão presas depois de carro apreendido, de descoberta de offshore, com muito dinheiro fora do Brasil dessa turma, tudo documentado? Bens apreendidos, sabe quantas pessoas estão presas? Zero! Zero pessoas presas. Por muito menos, na Lava Jato já tinha uma dúzia. Olha só o que está acontecendo e nós precisamos entender, senhor presidente. Gente que enriqueceu instantaneamente roubando dinheiro dos aposentados e pensionistas. Nesse último minuto não passo mais disso. Estamos no caminho certo. A justiça e a verdade hão de prevalecer. Essa não é apenas uma batalha contra a corrupção, a favor da ética, contra a impunidade, mas, acima de tudo, uma questão de humanidade. Nós precisamos ir até o fim. Eu encerro com esse pensamento nos deixado por Divaldo Pereira Franco, que psicografou muitas falas do Dr. Bezerra de Menezes, que é o aniversariante do dia. Ele dizia o seguinte, Divaldo, que desencarnou esse ano: o mal não tem vida própria, é apenas a ausência do bem. Quando o bem se faz presente, o mal bate em retirada. E, para encerrar, nos 22 segundos que faltam, Bezerra de Menezes, uma fala dele marcante: é preciso que alguém interrompa o ciclo de ódio e desamor através do perdão. É isso que a gente precisa, por isso a anistia é tão importante nesse momento para a união do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.